Olá, quarto ano! E agora nessa aula nós vamos estudar a disciplina de História, aonde nós vamos começar a trabalhar com o conteúdo migração forçada. O que será que significa essa palavra, esse termo migração forçada? Seria quando uma pessoa ou um grupo de pessoas é forçado a migrar. Então, olha só, aqui na página 30 nós temos esse mapa e o título dele é Africanos trazidos pelos portugueses. Então, aqui na página 30 está falando o seguinte, que diferentes grupos eles migraram forçadamente do continente africano para o Brasil. Entre esses grupos estão os bantus e também os sudanenses. Então, durante o período da escravidão, a vinda dos africanos para o Brasil, ela foi uma migração forçada. Então, esses povos africanos, como os bantus e também os sudanenses, eles foram obrigados a migrar para o Brasil por causa da escravização, da escravização imposta pelos europeus que se estabeleceram nos territórios aqui da América do Sul. Muito da música, da alimentação e até da maneira de falar brasileira foi construído com a influência dos africanos, como a capoeira, o samba, além de palavras como moleque, cochilar, canjica, são exemplos das heranças culturais africanas. E aqui nessa página 30 nós temos algumas perguntas para a gente poder responder. Então, de acordo com tudo que a gente estudou sobre migração, nós vamos responder aqui as questões. Na primeira, qual que foi o motivo da migração dos povos africanos para o Brasil? Então, qual que foi esse motivo? O motivo, nós vimos que os portugueses, eles capturaram esses africanos para serem escravizados na América, né? A gente acabou de ver isso, que eles tiveram uma migração forçada para o Brasil, né? Que os portugueses, eles fizeram aí, eles migrarem para o Brasil para serem escravizados. E aí, como que é chamar esse tipo de migração? Quando a pessoa não quer migrar, ela foi obrigada, então seria uma migração forçada. Agora, aqui na página 31, algumas palavras do nosso vocabulário são de origem africana, ou seja, são heranças africanas, né? Nós vamos ler as dicas que estão aqui e vamos descobrir quais que são essas palavras. Então, na questão A, em alguns lugares é chamado de menino, garoto ou piá. A palavra começa com M e tem 7 letras. Qual que seria essa palavra? Essa palavra é moleque. Então, ela vem, né? Ela tem origem lá da África. Então, quando eles vieram para o Brasil, eles deixaram para nós também essa herança. Na próxima, na questão B, soneca curta, por pouco tempo. Começa com a letra C e tem 7 letras. Então, é uma soneca curta. Seria o quê? Um cochilo, que também é de origem africana. Agora, na questão C, afago, carinho na cabeça, a palavra rima com boné e tem 6 letras. Então, ó, afago, carinho na cabeça. Essa palavra ela também rima com boné. Então, quer dizer que ela vai terminar com né. Começa com K, termina com né. Cafuné. E aqui na questão 3, nós vamos pesquisar, vamos discutir sobre outras palavras que vêm da origem africana. Então, são muitas, né? Aqui nós podemos discutir, vocês podem falar com a família de vocês também, para ver quais palavras que eles conhecem, quais que eles costumam falar. Vocês podem pesquisar também na internet para ver essas diferentes palavras. Mão de obra e imigração. Então, lá no passado, há aproximadamente 150 anos, o Brasil ele convocava as pessoas para trabalhar na plantação e também na colheita dos produtos agrícolas. Então, nesse período, foram grupos de imigrantes que chegaram ao Brasil. Então, aqui nós temos as imagens das revistas, né, da revista O Imigrante, de 1908. Na legenda da imagem, a frase plantação de abacaxi em Boituva
também está escrita em outros idiomas, como italiano, como francês, como alemão, polonês e também letão. Os imigrantes, ao chegar, enfrentavam várias dificuldades, como o trabalho pesado nas lavouras, o endividamento com a viagem e também a adaptação a essa nova cultura. Então, aqui que está a frase, tem em português, está também em polonês, em alemão, em francês, aqui nessa parte. Agora, aqui na página 32, nós temos as atividades de interpretação. Então, aqui nós vamos observar essa reprodução de uma obra de Rafael Gamboge, e aí nós vamos responder as questões. A primeira, o que foi representado nessa obra? Vamos observar aqui o que nós podemos identificar, o que essa imagem, o que essa fotografia ela está representando. Nós estamos vendo famílias, né? Elas estão reunidas aqui, todo mundo está à beira-mar, ó, o mar está aqui do ladinho, com vários navios que estão ali no fundo. Então, é isso que a gente pode ver, né? São famílias reunidas na beira do mar, com navios e barcos ao fundo. Que elementos da imagem indicam se tratar de uma cena de migração? Então, olha só, quais são os elementos que indicam que isso daqui seria uma migração? Então, sempre no porto, os barcos, as bagagens aqui e as pessoas, elas ficam sempre se despedindo. E é o que está aparecendo nessa cena. Olha só aqui o Senhor se despedindo da criança. Então, está mostrando as pessoas aí se despedindo. Então, são esses elementos que representam aí uma migração. Na questão 2, após chegarem ao Brasil, que dificuldades os imigrantes enfrentaram? Então, quando eles chegaram ao Brasil, quais que foram essas dificuldades? Nós vimos que os imigrantes estavam endividados, que eles não recebiam as terras prometidas, né? Eles prometiam que iam dar terras para eles, mas eles, quando chegavam aqui, não recebiam isso. E também eles trabalhavam para os fazendeiros, que pagavam um valor que era muito pequeno, que eles não conseguiam nem sobreviver. E agora aqui na página 33. Depois de estudar a respeito das imigrações, do passado e também da atualidade, nós vamos resolver aqui essas atividades. Na questão A, utilize a tabela a seguir para listar os motivos para a imigração no passado e atualmente. Então, aqui vocês podem colocar quais são esses motivos de imigração, lá no passado e nos atuais. Então, nós vimos que antigamente as pessoas migravam por quê? Em busca de alimentação, também por causa do clima, como eles não tinham casas bem confortáveis, então eles buscavam alguns lugares que não fosse tão frio, né? Porque a casa deles era de cabana, era de madeira, e também feito de galhos, então por isso eles procuravam um lugar com clima agradável. Eles também buscavam o quê? Riquezas, migravam atrás de água e também quando acontecia desastres naturais, né? Quando estava muita seca, quando acontecia alguma guerra, alguma coisa assim. E agora, hoje em dia, por que as pessoas migram? Por causa de trabalho, de estudo, também de desastres ambientais e também porque eles querem refúgio, né? Quantas pessoas hoje em dia não fogem de países que têm guerra? Então, aqui é para a gente completar com essas coisas. Na questão B, nós vamos citar uma semelhança entre as migrações da atualidade e as migrações do passado. Então, nós vimos que tanto lá no passado quanto hoje em dia, o objetivo era as pessoas buscar melhores maneiras de viver, né? Fugir de desastres ambientais, alguns motivos no qual no passado, também aqui agora na atualidade, o estudo era melhor. Então aqui nós vamos colocar uma semelhança, né, que tem aí nesses dois tempos, lá no passado e agora também. Na questão 2, a semelhança entre as migrações dos primeiros europeus, portugueses, holandeses e franceses, e as imigrações de alguns brasileiros. Então, ó, o que nós vimos? Nós vimos que os europeus, eles migravam para o Brasil, né, com as promessas de enriquecimento de terras. E hoje em dia, muitos brasileiros migram em busca de melhores condições de vida, como trabalho, estudo, né? E aí alguns, como no passado, buscam enriquecimento. Então, há outros motivos que nós podemos comparar também com aqueles que tinham no passado.
Então, nós estudamos algumas influências culturais de diferentes grupos de imigrantes. Então, para recordar, para fazer uma atividade de fixação, nós vamos ler o mapa que tem na página 3 do material de apoio e vamos fazer as atividades. Então, vamos observar aqui algumas influências, culturais. Então, temos o Bumba Meu Boi, que é uma influência tradicional indígena, africana e também europeia. Nós temos esses azulejos, que normalmente são na cor azul e são influências também da cultura portuguesa. Nós temos também a capoeira, que é influência da cultura africana. Nós temos as pênsacas, que são a influência da cultura ucraniana. Cerâmica, que é influência também da cultura indígena. E temos muito mais, aqui embaixo as pesquisas que a gente fez no nosso trabalho já de história, a nossa pesquisa também sobre o povo ucraniano. E agora na questão 4 da página 34. Os japoneses, eles também imigraram para o Brasil e influenciaram nossa cultura. Zori, um cadarço tradicional no Japão, inspirou a criação de um calçado popular no Brasil, usado por pessoas de todas as idades e em todas as regiões do Brasil. Questão A. Qual que é o calçado brasileiro que foi inspirado no calçado Zori japonês? É o chinelo, o chinelo de dedo que todos nós usamos. E agora na questão B. Aqui na questão B, vocês têm um espaço para fazer um desenho representando o calçado que é a versão brasileira do Zori. Então aqui vocês vão desenhar um chinelo de dedo na versão que vocês usam. Pode ser com um personagem que vocês gostam ou o chinelo que vocês têm em casa. Então vocês vão representar aqui esse desenho, esse calçado que seria a versão brasileira desse calçado aí japonês. E agora a última questão sobre esse tema. Essas diferenças culturais entre os imigrantes, elas precisam ser respeitadas, isso nós sabemos, E aí, vocês concordam com essa informação? Aqui é para vocês justificar a resposta de vocês. Vocês concordam que nós precisamos respeitar as diferenças culturais? Então, aqui nós vamos registrar o porquê que vocês acham que nós precisamos respeitar, assim como as pessoas que também vêm para o Brasil, também vêm para a nossa cidade, eles também precisam respeitar as nossas culturas. Então, aqui a resposta de vocês, ela é pessoal, tá ok? Qualquer dúvida que vocês tiverem na hora de fazer as atividades, podem mandar mensagem para a tia que eu vou atendendo vocês, ok?